Vamos lá, nós estávamos finalizando o livro do Gênesis, terminamos basicamente na aula passada, mas como deu uma corrida no final, nos últimos capítulos, eu resolvi dar uma trabalhada um pouco mais aqui no finalzinho, e tem umas coisas aqui que eu acho interessantes e importantes da gente meditar nas palavras, principalmente aí no final de Jacó abençoando seus filhos, né? Mas vamos começar lendo o Gênesis 41, 38 até o 44. O texto a gente leu na aula passada, vamos começar por aqui. Gênesis 41, 38. E disse Faraó a seus servos: acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Aqui temos a exaltação de José, né? Vamos orar de novo? Senhor Deus, te peço sabedoria neste momento para estudo da tua palavra. Deus, palavra tão importante, o exemplo que o Senhor deu da vida de José para nós, como o Senhor o exaltou e preservou a vida por meio do teu servo. Queremos essa manhã aprender com tudo isso, queremos que o teu Espírito fale no nosso coração, queremos crescer em sabedoria, em santidade, e que o Senhor possa usar este tempo aqui, neste momento, para isso, Deus. Te peço em nome de Jesus, amém. Nós falamos mal do José na semana passada, não falamos mal não, falamos coisas normais, né? Que ele era um ser humano, então certas coisas ali da sua vida nós mencionamos que não serviam necessariamente de exemplo para a sua vida, mas ele foi um grande homem de Deus, né? E hoje eu queria então falar desse aspecto positivo do José, aqui sendo colocado basicamente como um grão-vizir do Egito, né? Talvez você já tenha ouvido essa expressão grão-vizir, né? Ele é o mordomo do Egito, né? O chefe administrativo do reino, né? O faraó é o chefe principal, mas o chefe administrativo é o grão-vizir, aquele que controla os impostos, os armazenamentos de alimentos, os escravos, a agricultura, tudo isso era o grão-vizir que fazia no Egito, né? E José foi colocado nessa posição. Então, ele é o chefe administrativo. E o contexto aqui é de um escravo semita, estrangeiro, sendo colocado nessa posição, que é algo inesperado, né? Você pode imaginar aí, o segundo homem no Egito deveria ser um egípcio, né? Naturalmente, mas aqui o faraó coloca um estrangeiro para essa posição, e não é qualquer estrangeiro, você tem um hebreu aqui, né? Um semita, um hebreu, descendente de Abraão, descendente de Éber, como nós já vimos esse nome aí associado com isso, né? E os hebreus eram discriminados no Egito, né? Havia um racismo contra os hebreus. Veja que José, mesmo depois de ser exaltado, ele está debaixo de uma cultura racista, e ele é discriminado
por essa cultura. Você vai ver ali no capítulo 43, então, dois capítulos depois, ele já está entronizado ali como o chefe do Egito, né? Se você olhar para o capítulo 43, versículos 32 e 33, quando os irmãos vão ali pela segunda vez visitar José já com Benjamim, né? Já levaram Benjamim, a gente já viu essa história. Olha só o que acontece, ele não se revelou a eles ainda, e ele vai servir uma refeição, um banquete aqui para os seus irmãos, e diz o versículo 32, e serviram-lhe a parte, a ele e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, separado, egípcio separado de hebreus. Por quê? Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Sentar na mesa junto com o hebreu é abominação para o egípcio, você está se rebaixando, então você está comendo com raça inferior, então você se separa, você serve o hebreu, apesar de ser José o chefe deles, o chefe comia separado deles, não porque o chefe é mais importante, mas porque o chefe é hebreu e eu não posso comer com o hebreu, porque isso é uma abominação para os egípcios. Versículo 33, e assentaram-se diante dele, aí os irmãos, né? O primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade. Quer dizer, eles colocaram os 11 irmãos de José por escala aí de idade, né? Por ordem ali na mesa. Do que os homens se maravilhavam entre si. Os egípcios ficaram admirados com aquela organização familiar que eles tinham, né? Tradição ali da família de colocar o primogênito à frente e o mais novo por fim, né? Então eles respeitaram a família de José, respeitavam e admiravam muito José, não obstante, eles ainda assim o consideravam como uma raça impura, então eu não posso me sentar com eles. Então, para entender o contexto em que eles estavam vivendo aqui. Se você quiser contextualizar para hoje, tentar imaginar o que era isso, você tem algo do tipo, aqueles que são mais velhos vão lembrar do regime da África do Sul nos anos 80, 70, né? O apartheid, né? Onde você tinha o governo dos brancos de descendência britânica sobre os pretos naturais da África do Sul, e os pretos não tinham os direitos dos brancos, né? Então quem governava eram só os brancos, os pretos não tinham, acho que, nem direito a voto, né? E existiam leis racistas que discriminavam. Então, se quiser imaginar a coisa, você pode imaginar ali José como sendo um preto na África do Sul na época do apartheid. Então, seria mais ou menos esta colocação. Estou usando o termo pretos em vez de negros, porque quando eu era criança, se você falasse preto era ofensivo, se você falasse negro era o correto. Hoje em dia parece que mudou, se você falar negro é ofensivo, você falar preto é o correto, né? Às vezes preenchendo um formulário você vai dizer se você é branco, preto ou pardo, né? Então esse que é o termo usado atualmente. Então, se alguém se ofende, não se ofenda, estou usando o termo oficial hoje, né? Então, você tem uma comparação válida. Você comparar José com o preto na África do Sul, seria José no Egito, naquela época. Não sei a cor da pele do José, né? ou dos egípcios. Minha visão, todos eram mais escuros, né? Não eram brancos naquela época. Mas existia um racismo, um rebaixamento ali dos hebreus. Não é por isso que eles não respeitavam José, eles respeitavam muito José, eles amavam José, mas a cultura ali era assim, né? E eles tinham então essa separação. Queria enfatizar este ponto aqui, né? A sua profissão, a profissão dos hebreus também era desprezada. Olha só,
Depois, então aqui ele ainda não se revelou para os seus irmãos. Depois que ele se revela para os irmãos, daqui a pouco ele vai se revelar para os seus irmãos, né? E os egípcios vão ficar maravilhados. Os irmãos de José estão aqui. Depois eles vão lá buscar o pai dele, Jacó, e o pai chega lá no Egito e vai se encontrar com José, né? E José vai dar instruções para o seu pai e os seus irmãos a respeito de como as coisas funcionam aqui no Egito. Vocês vão morar aqui com a gente, né? Então aprendam como as coisas funcionam aqui no Egito. Ele vai ali no capítulo 46, no versículo 29. Então vamos ver aqui alguns versículos. Capítulo 46, versículo 29, quando Jacó vai se encontrar com José pela primeira vez em muitos anos, né? Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Israel é Jacó, seu pai, a Gósen. Gósen é aquela parte no norte do Egito onde iam ficar os hebreus. E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Está vendo? A profissão também era desprezada. Não é que os egípcios não tinham pastores, eles precisam de gente para cuidar do seu gado, mas era uma profissão rebaixada na sociedade. O egípcio não ia querer, ele ia colocar um escravo para cuidar do seu gado, ele não ia querer cuidar ele mesmo do seu gado, porque é uma profissão discriminada. Então, eles discriminavam a raça e eles discriminavam a profissão dos hebreus. E era para eles falarem: olha, nós somos hebreus e somos pastores. Na verdade, né? É isso que nós sabemos fazer. Então, contextualizando aqui, imagina que os hebreus fossem, então, agora, um preto catador de lixo na África do Sul. Mais ou menos essa é a comparação. A gente desprezada, raça desprezada e profissão desprezada. É isso que eles... Mas catador de lixo é super importante. A sociedade não vive sem catador de lixo. Mas é isso que eles faziam. É uma profissão discriminada. Mas eles respeitavam grandemente essa família. Só que existia uma cultura. Então José está preparando eles para: olha, aqui no Egito as coisas funcionam assim. Tá? Não vai estranhar, né? Não vai criar caso por causa disso. É porque é o jeito que eles são. Então, nós estamos vindo aqui para sobrevivermos, que estamos morrendo de fome lá na nossa terra. Estou entrando nesta nação, essa nação tem uma cultura diferente da minha, a cultura está errada em desprezar gente como a gente, mas em vez de eu criar um caso por causa disso, eu estou vindo aqui buscar a vida, né? Eles estão me recebendo bem aqui, dentro da parte de alimentação e de respeito pessoal. Eles tinham o respeito. Mas a cultura era discriminatória. Então, eles tinham isso aqui para você pensar em como que eles... Agora, o que acontece? Você tem o preto catador de lixo na África do Sul, só que ele foi exaltado a presidente da África do Sul com a sanção do rei da Inglaterra. Seria a comparação hoje, ou na época a rainha, né, que era a Elizabeth II, né? A comparação, se você pensar em Nelson Mandela, a comparação não se aplica, porque Nelson Mandela também era um preto preso na África do Sul, que depois virou presidente, né? Mas ele liderou um movimento de revolução contra isso.
E aí, por conta, ele acabou sendo preso, por conta da pressão e da iminência de uma guerra civil na África do Sul, o presidente branco da África do Sul resolveu fazer um acordo com Mandela, e Mandela eventualmente acabou sendo eleito presidente, né? José não fez isso, ele não elaborou uma revolução para tentar, apesar de que inicialmente foi pacífica a revolução do Mandela, depois ele acabou planejando uma revolução armada. Acabou nunca acontecendo, mas a pressão acabou levando a ele ao acordo. Né? José não fez isso, né? Não pensou em fazer uma revolução. Não, a gente vem aqui, a gente se submete às leis do país, a gente respeita a cultura, apesar de não concordar, mas Deus trabalhou para que José se tornasse ali o presidente praticamente do Egito. É isso que aconteceu. Ele confiou em Deus, andou com Deus, Deus quis fazer isso por meio dele. Deus tinha um plano de exaltar José por meio da fome, né? E isso que aconteceu. Deus, quando tem um plano, ele faz. Você não precisa lutar com as armas humanas para implementar o plano de Deus, se Deus decretou que ele vai acontecer sobre a sua vida. Você tem que ser o quê? Fiel ao Senhor. Você tem que conhecer a vontade de Deus e andar conforme a instrução da vontade de Deus, né? Não estou dizendo que você não possa fazer aí um protesto pacífico, aí, se for o caso, contra algo errado hoje em dia, porque hoje a gente vive numa democracia que na época eles não viviam. Então, hoje você pode votar em alguém que tem uma pauta mais alinhada com aquilo que você crê, ou você pode se manifestar publicamente contra algo, desde que seja pacificamente, não seja violenta. Você não vai pregar uma revolução, uma guerra. Você tem esse direito. Não vou dizer que você deva fazer isso, mas você pode. Agora, no contexto deles, não. No contexto deles, e você tem outros exemplos assim no Velho Testamento, né? Mas, por exemplo, você tinha ali Rainha Esther. Não tem nada de democrático na Pérsia quando ela foi escolhida rainha, né? Ela simplesmente se submeteu a uma cultura da época, ela andou com Deus e Deus a exaltou a rainha, e por causa disso ela salvou todo o povo hebreu do extermínio, né? Você tem Daniel ali na Babilônia também não protestou, não liderou uma rebelião contra Nabucodonosor. Ele foi colocado para estudar as ciências dos babilônios ali, ele estudou, se sobressaiu, foi aprovado com nota 10, e ele foi colocado em posição de exaltação, porque Deus tinha um plano com ele. O que ele fez? Ele andou com Deus, né? Ele andou com Deus, se submeteu à vontade de Deus, se submeteu à autoridade. Ele conhece as leis daquele país, ele andou de acordo com as leis daquele país até o ponto em que as leis eram idólatras. Quando a lei foi idólatra, ele foi contra, foi lançado na cova dos leões, né? Então, mas ele foi transparente com o rei. Olha, rei, nessa aqui eu não vou poder te seguir, né? Se você proibir a adoração a Deus, eu não posso obedecer. Qualquer coisa fora isso eu obedeço, mas isso eu não posso obedecer, né? Então, esse entendimento da cultura local e da vontade de Deus é o que se espera de um cristão, que você respeite a cultura até o ponto em que a cultura fere a lei de Deus, né? Bom, então eu estou só colocando o exemplo bíblico, né? Se você pensa diferente, eu entendo as razões, mas assim, eu estou colocando o exemplo dos servos de Deus. José não foi lutar contra a cultura do Egito por causa deles desprezarem os hebreus ou por causa deles desprezarem a profissão dos hebreus. Eles estão agindo bem com eles, tanto que o próprio Jacó, ele vai se colocar numa posição até superior a Faraó. Não o José, o Jacó. Ele se coloca em determinado momento em posição, ele é colocado em posição superior ao Faraó. Se você for ler Gênesis 47, 5 a 7, quando Jacó é apresentado a Faraó, versículo 5, então falou Faraó a José dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos.
habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Vocês sabem cuidar de gado, então cuide do meu gado também, né? Vou dar a melhor terra que tem ali para pasto, vai ser de vocês. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Olha só. Quem abençoa quem? É o menor que abençoa o maior, ou o maior que abençoa o menor? O maior abençoa o menor. Faraó recebeu a bênção de Jacó. Em princípio, é como você chegar perante o Papa e você abençoar o Papa em vez de você receber a bênção do Papa. Mais ou menos essa, mas o imperador ali do Egito, né? E você está abençoando ele. Ele recebeu a bênção. Então é uma exaltação muito grande o que está acontecendo aqui com o povo hebreu. Que nada se assemelha ao que vai acontecer séculos depois, quando esse faraó morrer, entrar um outro faraó que não conhecia José e vai perseguir os hebreus, né? Dali que vai acontecer o êxodo, né? Mas neste momento o que você tem é exaltação. Se você for olhar no Novo Testamento, o exemplo dos cristãos, ali você não tem muita exaltação, né? Ali no Velho Testamento você tem um José, você tem um Daniel, você tem uma rainha Esther, né? Se você for olhar no Novo Testamento é difícil. Você vai ter os cristãos sendo perseguidos pelos fariseus e depois sendo perseguidos pelos romanos, né? Os primeiros anos do cristianismo não vai ter exaltação, até onde eu sei. Você vai ter a humilhação deles, humilhação de morte. Os cristãos nessa época não levantaram também uma rebelião para depor César, eles simplesmente buscaram a Deus, né? A Igreja de Cristo não está aqui para se levantar politicamente com uma força de revolta, uma força armada e violenta para destituir governos corruptos e nada disso. Nós temos todo o direito, como qualquer cidadão, de manifestar o que pensamos, já que estamos numa democracia. Os cristãos do Novo Testamento nem isso tinham essa voz, né? Você tem esse direito, você tem o direito de exercer o voto. Você perdeu no voto, você se submete até a impostos abusivos, até a discriminações religiosas, você se submete. Você pode procurar um advogado, mas se o STF for contra você, não tem advogado que vai fazer nada, você vai se submeter e vai entregar para Deus. Vai entregar para Deus e vai orar para que Deus dê paz ao seu país, para que Deus dê governantes que tragam liberdade, que tragam respeito, que tragam a justiça. Nosso papel é esse: viver a justiça, pregar a justiça, votar. Eu não acredito que existem grandes políticos justos aí, né? Mas eu desconheço, mas votar naquele que for menos pior, né? Aquele que se alinhar pelo menos verbalmente mais com aquilo que você acredita, né? E é isso, né? Você vai receber de Deus aquilo que Deus conduzir para o seu país, porque a Bíblia nos mostra que as autoridades são instituídas por Deus, né? Até as autoridades ruins são instituídas por Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus acima de tudo, né? Quando você vai para outro país, aí já está diferente. Agora, estou no meu país, eu vou me manifestar, vou tentar mudar, vou tentar isso e aquilo, né? Se eu vou num outro país, a situação é diferente, é o que José fez, né? Ele saiu, ele nem tinha país, né? Eles eram nômades na terra de Canaã, a terra não era deles, e eles foram habitar no Egito. Então eles sempre foram peregrinos. Você aqui está no seu país, né? Está no seu país, você tem as suas opiniões, você pode manifestar. Você vai num outro país, com uma outra cultura, é diferente. Eu não vou sair daqui e, por exemplo, vamos tomar os Estados Unidos como um exemplo aqui, porque é um país onde muita gente vai por causa da riqueza. As pessoas iam muito para o Egito por causa da riqueza nessa época, por causa da fome, né? Lá tinha riqueza, eles iam para o Egito. Você hoje, se tiver uma crise e você quiser ir para um país rico, tem algumas opções, você pode ir para os Estados Unidos, por exemplo. Você vai chegar lá nos Estados Unidos procurando oportunidades e você vai chegar lá falando mal deles. Não é o que José fez.
Não é o que José fez, não é o que Jacó fez, apesar do racismo deles. Tá? Então, Estados Unidos é um país mais racista do que o Brasil. O Brasil tem racismo, Estados Unidos tem muito mais racismo. Já foi muito pior no passado, hoje, pelo menos as leis estão mais igualitárias, mas no passado até as leis lá eram diferentes, né? Mas ainda tem. Eu já contei essa história aqui, mas vou repetir. Eu fui em São Francisco, uma época, no congresso, e ali você tem lá os brancos e os pretos, né? Separados. Na rua assim você vê que eles não se misturam, né? E um dia eu estava caminhando na chuva, uma chuva forte, né? E eu vi assim o pessoal no ponto de ônibus esperando o ônibus, ponto de ônibus coberto, né? E estavam os pretos debaixo da cobertura e os brancos longe na chuva esperando o ônibus, para não ficar próximo. Eu vou chegar lá e vou dar uma bronca nos brancos, vocês têm que se misturar, vocês são racistas. Não. Eu cheguei lá e observei, né? Eu nem conheço o contexto, eu não sei o que vai acontecer se juntar, vai dar briga. De repente é melhor ficar separado se for dar briga. Eu não sou dali, eu não conheço o contexto, não sei o que acontece, mas eu vejo que tem racismo, né? Ali tinha duas grandes lanchonetes, uma do lado da outra. Um era o Burger King e o outro acho que era Star Burger. Burger King, você entrava, eram os brancos. Star Burger eram os pretos, né? E os veteranos de guerra, às vezes entrava um veterano numa cadeira de roda assim, né? Um soldado, esse às vezes entrava ali, porque esses também são desprezados, né? Então você tinha uma lanchonete, eu ia nas duas, eu gostava mais do Burger King porque era mais gostoso, mas às vezes eu queria ir lá porque eu queria conhecer, né? Então era eu branco lá no meio da lanchonete dos pretos, não teve problema nenhum. A gente que é brasileiro não tem esse problema. Então, mas você percebe. Então, o que eu ia fazer ali? Estou vendo que tem coisa errada. Eu vou sair pregando para eles. Eu vou seguir o exemplo de José. Eu trato todo mundo como igual, né? Me misturo com todo mundo. Eu ficava em Chinatown, que é o bairro chinês. Por quê? Porque hotel é barato, comida é barata e boa. Chinês também é excluído ali, né? Porque eles têm a rivalidade, né? Tem o chinês, tem o preto, tem o mexicano e tem o americano. Então é tudo classificado. Eu ficava com os mexicanos, branco, chinês e preto. Tratava todo mundo igual. Então, você serve a Deus, né? Para mim é todo mundo imagem e semelhança de Deus. Para mim eu estou falando com a imagem e semelhança de Deus. Então eu vou respeitar todo mundo. E todo mundo me respeitava, então por que eu vou criar caso, né? Agora, lógico que quem está lá, vive lá, vai ter suas lutas, pode levantar suas bandeiras lá, mas a gente que vem de fora, saiba que você está indo lá porque eles te deram uma oportunidade, eles abriram a porta para vocês, te receberam bem. Então você vai lá e chegar e vai ficar falando mal deles, né? É inconsistente. Se você acha que eles são injustos demais e que eu não consigo conviver, então não vá. Não vai lá pedir ajuda para eles e você vai vir lá falar mal. Se eles são tão ruins assim que você não pode conviver, então não conviva, então fica aqui. É assim. Na verdade você vai ver que nós também temos as nossas coisas ruins aqui, né? Nós também judiamos do nosso povo e tudo mais, né? Então cada povo tem seus problemas. Bom, aí o resultado a gente viu nessa exaltação. O Gênesis 49, olha só como eles foram tratados. Gênesis 49, 33 até Gênesis 50, 10. Gênesis 49, 33. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, morreu, né? E foi congregado ao seu povo, quer dizer, juntou-se aos mortos do seu povo, é isso que ele quer dizer. Morreu Jacó. Capítulo 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Os egípcios tinham essa tecnologia de embalsamar, a gente vê
os faraós embalsamados até hoje, ali nas múmias, né? Eles preservam durante séculos o corpo do morto. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Não é pouca coisa isso. 70 dias chorando a morte de um hebreu. Um povo imundo, na opinião deles, né? Mas eles ficaram 70 dias tão tristes, chorando. Não é necessariamente que você está chorando todo dia. Morreu, eu não conheci o homem aí que morreu, por que eu vou chorar, né? Mas é um luto, é uma descrição do luto oficial. Não pode ter festa, não pode ter alegria, manifestação de alegria. Você tem que ficar triste oficialmente. Eles ficaram oficialmente tristes durante 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. Quer dizer, deixaram só as crianças cuidando das vacas? Provavelmente tem as mulheres também. Ele está contando os homens aqui, né? Os homens foram todos e deixaram os meninos lá com as mães, né? E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Mitzraim, que está além do Jordão. Abel Mitzraim, Mitzraim é o Egito em hebraico, então Abel Mitzraim é o pranto dos egípcios. Saíram do Egito com uma caravana de egípcios para chorar Jacó, enterraram na terra de Canaã, que era a terra prometida para eles, e os cananeus assistindo aquilo se admiraram. Quantos egípcios chorando por esse hebreu que morreu, né? Existe registro extra-bíblico da história de José? Ou isso é só uma lenda judaica? Será que é? Existe registro de que os hebreus foram morar no Egito, né, e que saíram de lá, e que teve hebreu exaltado no Egito, coisa assim? Bom, dê uma pesquisada rápida. Existem muitos registros egípcios de pastores semitas entrando ali no delta do Nilo, e migrações durante o período de fome, ali por volta de 1800 a.C., que é essa época. Uma das cronologias, existem duas cronologias aí da Bíblia, uma delas bate com essa aqui que eu estou mencionando, 1800. A cronologia tradicional bate. Então ali você tem uma tumba, a famosa tumba do Khnumhotep II, o faraó, né? Ele mostra um grupo de semitas entrando no Egito, que é muito parecido com a descrição de Gênesis 46, quando fala aí de 70 hebreus entrando ali no Egito. Não sabe se é um registro deste evento ou não, mas existe ali. Alguns acham que possa indicar esse período, né? Esses semitas eram chamados aí de Hyksos. E o período desses Hyksos, que é um povo semita que governou o norte do Egito por volta aí de 1650 a 1550 a.C., na terra de Gósen. Isso existe registro nos registros egípcios, existe a anotação de um grupo de semitas que governou na terra de Gósen. Lembra que eles ficaram ali 400 anos, então caberia aí de 1800 até 1500, cabe o período em que eles estavam habitando ali na terra de Gósen, né? E
também existe registro de que o Egito expulsou esses ixos do Egito. E alguns vão fazer um paralelo com a história do Êxodo. Nada disso eu estou dizendo que é a confirmação bíblica, né? Não tem ali o nome José, filho de Jacó, então, isso não tem no registro dos egípcios, mas existem registros de povos semitas governando o norte ali do Egito. Tem um papiro chamado Brooklyn 35.1446, da época também de 1800 a 1700 a.C., que lista escravos com o nome semita servindo em casas egípcias. Tem também o papiro Anastácio 6, um texto chamado Hino ao Nilo, que menciona a fome em Canaã e migrações para o Egito buscando comida. Na época, então, nesses papiros aqui, mencionam os edomitas indo procurar comida, né? Então, bem possível que seja nesta época dos 7 anos de fome, tá? Então, existe aí um paralelo com o texto bíblico. Para nós, isso não é tão relevante, a gente acredita na Bíblia, a Bíblia é suficiente para nós, né? Estou colocando a título de curiosidade para vocês que existe registro egípcio também desta época, tá? E bate com o registro bíblico das condições do mundo na época. Voltando aqui para o Gênesis 49, nós lemos aqui no versículo 33, falando: acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Tá, morreu Jacó. Sentiu que ia morrer, deu instruções e morreu. No fundo foi o que aconteceu, né? Que instruções foram essas? O que ele falou para os seus filhos? Vamos dar uma olhada. Vamos começar vou voltar aqui para o capítulo 48, onde começam essas bênçãos de Jacó. Ele fala no 48 e no 49. No 48, primeiro ele abençoa os filhos de José, os netos dele, né? Depois ele vai abençoar os filhos dele. Vamos ver o teor dessa bênção aqui. Então, no 48, versículos 5 e 6, você tem o seguinte: Jacó falando com José: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Tá. Quem são Efraim e Manassés? Filhos de José, né? São netos de Jacó. Jacó está falando para José: teus 2 primeiros filhos são meus. Estou roubando teus filhos. Eles vão ser meus. E depois, por quê? Os primogênitos de Jacó foram Rúben e Simeão. Agora estou falando, os seus 2 primeiros vão ser meus, assim como Rúben e Simeão foram meus, né? Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Tá? Você fica com os outros, esses aqui vão ser meus. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu morrer, eu vou dar parte da minha herança para esses 2 aqui, tá? Eu vou habitar, minha descendência vai habitar lá em Canaã, e eles vão morar lá. Os filhos de Efraim e Manassés vão morar lá. José, se você vai ficar aqui no Egito, você está casado com um egípcio aí, seus filhos aí, não sei que os outros filhos vão, se eles vão ficar aí no Egito, se não vão, mas não pode faltar da tua casa, não pode faltar representante lá em Canaã. Então, eu vou tomar esses 2 aqui no teu lugar, né? Em vez de ter ali uma tribo de José na nação de Israel, vai ter uma tribo de Efraim, uma tribo de Manassés, tá? A gente vai ter 12 tribos, ele tinha 12 filhos, né? Só que um filho era José. Bom, então José não vai ter tribo, você vai ficar no Egito? Então vai ter 2 aí no teu lugar, Efraim e Manassés. Bom, então ficou 13, né? Era 12, menos 1 ficou 11, mais 2 ficou 13. Por que não são 13 tribos de Israel? Por que são 12 tribos de Israel? Em termos de divisão geográfica ali, eram 12 partes.
Por que na nação de Canaã, depois que eles conquistaram a terra e tal, eles dividiram em 12 pedaços, sendo que tem um pedaço para Efraim, tem um pedaço para Manassés e não tem um pedaço para José? Por que não ficou 13 pedaços? Os levitas não tinham. Como que é? Os levitas. Os dois falaram, os levitas não tinham, eles não receberam uma terra. Tá? Então ficou menos José, menos Levi, entraram Efraim e Manassés, ficou 12, né? Por que levitas não tinham? Vamos ver aqui o que acontece primeiro com Efraim e Manassés, depois a gente pensa nos levitas. Bom, então Jacó aqui está adotando esses dois, só que aí José vai falar assim, tá bom, então abençoa eles, eu trago meus filhos para você, e você abençoa eles, tá, eu vou abençoar, vai colocar a mão na cabeça deles para abençoar, né? E aí, versículos 15 em diante, diz assim: e abençoou a José e disse, Jacó vai abençoar o pai primeiro, né? O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés, porque Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Então o normal é o avô colocar a mão direita na cabeça do mais velho e a esquerda na cabeça do mais novo. Só que Jacó fez o contrário, né? Cruzou as mãos e abençoou o mais novo com a mão direita e o mais velho com a mão esquerda. José não gostou, o José foi trocar as mãos ali do Jacó, né? Versículo 18: e José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu o sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Uma multidão de nações. Por quê? Não tinha feito atos de justiça ali para merecer mais que o seu irmão? Deus moveu Jacó para abençoar o mais novo à frente do mais velho, assim como você tem Jacó, que era mais novo, sendo abençoado à frente de Esaú, né? Assim como você tem antes Isaque sendo abençoado em lugar de Ismael, sendo que Ismael nasceu primeiro. Então, e Jacó está estendendo isso aqui para essa geração também. E outra, dos filhos de Jacó, o primogênito era Rúben. Rúben não é o principal. O principal é José, ou é Judá, né? Mas não é Rúben. Então, culturalmente, a honra maior tem que ser para o primogênito, mas espiritualmente, aos olhos de Deus, não é assim que acontece. Deus tem os seus escolhidos e Ele escolhe conforme os seus critérios, que não são necessariamente os critérios culturais, né? Culturalmente deveria ser aquele que nasceu primeiro. Por que Ele escolhe este em vez daquele? Na hora que Ele está escolhendo, você não sabe. Às vezes nem depois você sabe, mas Ele tem os seus critérios, Ele tem os seus propósitos, né? Então Ele exalta aqui Efraim à frente de Manassés na bênção. E de fato Efraim, se você for ver ali no futuro, ele vai ter uma tribo maior e mais importante do que Manassés. Efraim, na verdade, vai dar nome ao reino de Israel, as 10 tribos do norte, né? Quando existe a divisão do reino, Benjamim e Judá no sul e as 10 tribos no norte, haverá um racha na nação. As 10 tribos do norte são chamadas às vezes de Efraim. Era a principal tribo ali, o primogênito aí passou a ser Efraim. Efraim vira o primogênito de Jacó, no lugar de Rúben. Rúben perde a sua primogenitura. E essa multidão, veja que eles se multiplicam como peixes, e a descendência de Efraim vira uma multidão de nações. Que engraçado, né? Como é que Efraim virá a ser uma multidão de nações? Vai ser uma só, Efraim. Por que uma multidão de nações vem de Efraim? Como assim?
Quando que isso se cumpre? Muitos filhos eu entendo, né? Vai ter muita gente saindo, mas como uma multidão de nações vem de Efraim? Bom, quando Efraim cresce e se transforma numa grande tribo, e a nação de Israel se transforma numa grande nação, e as 10 tribos recebem o nome de Efraim, depois essas 10 tribos vão ser invadidas pela Síria, e a Síria vai deportar essas tribos por todas as partes do mundo, elas se espalham, né? E há uma miscigenação. Então você vai ter a formação dos samaritanos no norte, uma mistura de Efraim. Você vai ter as 10 tribos recebendo o nome de Efraim, e você vai ter no cativeiro uma mistura dessas 10 tribos com outros povos, formando outras nações, né? Então a mistura em si com outros povos gerou diversas nações a partir de Efraim. Isso aqui é uma profecia que foi cumprida até a contragosto da nação de Israel por meio do cativeiro, né? Bom, então aqui você tem as escolhas de Deus em cima de Efraim e Manassés. Outra, então, vamos ver aqui o Rúben. No capítulo 49 você vai ter os outros filhos de Jacó sendo abençoado, né? Aqui foi José. Depois do 49 você vai ter os demais. 49, versículo 3 e 4. Ele vai falar agora com o primogênito biológico. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. O que ele está falando? Ele se deitou com a concubina do pai, que era Bila, mãe de alguns dos irmãos. Ele tinha a Bila, Zilá, né? E aí a Lia e Raquel, as 4 mulheres dele, 2 esposas e 2 concubinas. O Rúben deitou-se com uma concubina do pai, incesto. Então ele perdeu a primogenitura por causa disso também. É algo chocante, a Bíblia não esconde. A Bíblia mostra as famílias como sendo famílias reais, com os problemas das famílias reais, problemas grandes que as famílias têm. E a família do povo de Deus, aí a Bíblia não é uma história inventada, presta atenção. Muitos falam que essas histórias foram inventadas pelos hebreus para criar uma cultura de heróis, né? Que isso foi forjado lá na Babilônia. Eles inventaram essas histórias para criar uma cultura de heróis. Eu pergunto para você, se você fosse inventar uma história da sua família, para exaltar a sua família, você ia colocar adultério, ia colocar incesto, ia colocar mulheres que ficam brigando entre si, você ia colocar essas coisas, você ia colocar um pai que entrega a esposa para os outros dizendo que é sua irmã, um filho que faz a mesma coisa. Você ia colocar isso na história que você inventou? Não bate. Se isso aqui não é verdade, que é alguma coisa que não bate, é lógico que isso é verdade. A história está registrada do jeito que está, porque é verdade. E ela está assim, e Deus escolheu este povo, porque não existem pessoas melhores para escolher. Toda a raça humana é caída. Toda a raça humana é composta de pecadores. Então, em todas as famílias, você vai ter pessoas com essas assinaturas de problemas na vida, de erros e pecados e acertos e quedas e levanta, e assim somos. Alguns de nós, pela graça de Deus, não caiu nestes ou em outros pecados escandalosos. O escândalo realmente é um problema grave, mas a raça é a mesma. É pela misericórdia de Deus que estamos preservados contra coisas mais escandalosas, alguns de nós, e que não quer dizer que não possa acontecer amanhã, né? Então, antes de você olhar de cima para baixo, quando você vê uma família com problemas e julgá-la, você deve olhar para si mesmo e pensar por que Deus me protegeu, né? Se é que protegeu, às vezes não protegeu, às vezes aconteceu com você ou comigo, mas estamos de pé pela graça de Deus, Ele nos trouxe de volta. Então, e não fique achando que a sua família é pior.
A sua família é a família de pecadores. É assim que é a família do povo de Deus. Só que Deus escolheu salvar. Quem quiser ser salvo e crer será salvo. Não é pelo nosso mérito. Então ele está aí. Ele vai mencionar o caso de Rúben, né? Isso aí está lá em Gênesis 35. Vai contar essa história do incesto. E vai mencionar em 1 Crônicas 5:1 que Rúben perdeu a primogenitura por causa disso. Depois ele vai falar de Simeão e Levi, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. O que aconteceu? Por que ele está amaldiçoando aqui? Não está dizendo, vai ficar, não é assim uma maldição tão pesada, vou deixar eles separados, porque são gente difícil. O que aconteceu aqui? Por que está falando assim de Simeão e Levi? Que história é essa? Foi mencionado nas aulas aqui. Alguém lembra? O que Simeão e Levi fizeram? Ficou tão grave assim. Que sangue é esse? Atacaram a cidade. Por que atacaram a cidade? A irmã dele foi violada. Diná foi violada. Aparentemente um estupro. Alguns acham que não foi estupro, foi consensual, mas parece que foi estupro, né? Mas o estuprador quis casar, ele se apaixonou, né? Ele pediu a esposa, a moça em casamento, ele era príncipe. E aí eles mentiram, falaram, não, tá bom, pode casar desde que você se circuncide, né? Corte prepúcio, na hora que está todo mundo doente, vocês e todos os homens têm que se circuncidar. Eles concordaram, vamos reunir nossos povos, vamos reparar esse mal aqui. E aí eles vão lá e matam a cidade inteira. E saqueiam os bois e tudo mais, né? Traição. E aí Jacó aqui está dizendo isso aqui. Mas trataram nossa irmã como uma prostituta. Mas você matou uma cidade inteira. Então você tem aqui palavras duras. E aí você vai ver Levi. Vou separar Levi e Simeão. E Levi, ele perde a terra. Ele não vai receber terra. Só que pela graça de Deus, ele recebe bênçãos de ser o que? A tribo de sacerdotes vem de Levi. Só que eles iam ter a sua família, a sua casa espalhada na terra de Canaã. Em cada uma das tribos eles iam ter algumas cidades espalhadas onde eles iriam morar. As tribos iam doar cidades para eles, mas eles não iam ter um local. Eles perderam esse local por causa disso. Tá. Problema de família, né? Tem problema de família que não falta aqui. Judá, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui temos Judá, vamos até o 12. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente, e lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Quer dizer, ele está dando abundância, vai ter muita uva, muito leite, vai até tomar banho de vinho, está dizendo. Tanta abundância que vai ter na sua terra. Ele é poderoso como um leão. Ele só abençoa Judá. Por que Judá escapa de repreensão e Judá tem essa bênção toda? O que Judá fez de bom até aqui? Tem um caso ruim de Judá relatado, a gente não comentou. Judá e Tamar, né? A gente meio que pulou essa parte. Judá não era perfeito. Ele acabou se prostituindo com Tamar, que ele nem sabia era a cunhada dele, né? Nora, desculpa. Ele não sabia, ele viu uma mulher ali se oferecendo, né? Então,
comportamento desonroso, né? Ele até mentiu para ela. Mas por que ele é abençoado? Então, o que ele fez de bom? Primeiro, merecedor ele não é, ele é pecador como os demais. A história de Judá e Tamar mostra isso. Mas ele tinha agido bem com 2 filhos de José. Primeiro, quando José vai ser vendido como escravo, no capítulo 37, você vai ver o seguinte, Gênesis 37, 20, ele diz: vinde, pois, agora, os irmãos querendo matar José, né? Antes de vender para o Egito. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Tá. Então, Rúben queria salvá-lo, a gente já sabe, né? Mas Judá também, a gente tem lá no versículo 26, olha só. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então ele é usado por Deus para salvar a vida de José. Vende, é errado sim vender como escravo, lógico que é errado, mas ele percebendo que os irmãos querem matá-lo, ele fala: não, mas vamos vendê-lo para os ismaelitas, é melhor do que nós o matarmos e ter esse sangue nas nossas mãos, né? Mas, já vamos voltar em Siló, vamos voltar a falar de Siló, daqui a pouquinho a gente volta no Siló. Depois você tem o fiador de Benjamim, capítulo 43, versículo 25, de novo Judá vai aparecer. Gênesis 43, 25, não é este, é Gênesis 43, 8 e 9. Quando eles estão na fome ali, né, já foram uma vez ver José, eles vão voltar a segunda vez, e José diz: Benjamim tem que vir com vocês, e Jacó não quer deixar Benjamim ir, né? Versículo 8: então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Então, ele se põe como guardador de Benjamim perante o pai. O pai não quer deixar Benjamim morrer, então eu vou ser o fiador. Por isso foi bom aos olhos de Jacó. É bem verdade que o Rúben também se ofereceu antes, né? O Rúben se ofereceu: eu vou proteger o Benjamim, mas o Rúben já tinha caído em descrédito com o Jacó, porque o Rúben já dormiu com a mulher dele, né? O Rúben não tem mais. Então ele abençoa assim Judá. Judá demonstrou caráter aqui. Ele foi a tribo mais numerosa de Israel e ele deu o nome a Judéia, né? Se você conhece a Judéia no Novo Testamento, é por causa dos judeus, que são os descendentes da tribo de Judá. Ele vai governar sobre os seus irmãos, é a bênção de Jacó ali sobre ele, né? E sobre os povos. Aí voltando a Siló, né? Você tem então ali no capítulo 49, a gente falou do Siló. Vamos lá, versículo 10, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Primeiro, está falando de cetro. Cetro é coisa de rei. É como rei, se eles não são reino, eles são só uma família. Como é que Jacó está falando de reino se não tem rei em Israel? E nem era para ter no começo, era um conjunto de tribos, né? Era para eles serem governados por juízes, não por reis, né? Não tinha ideia de reis na família de Israel. Quando eles se estabelecem mais para frente na terra, era para ser governados por juízes. Mas aqui já tem uma profecia. Deus já sabe que haverá um rei. Deus comunica para Jacó, não sei como que Jacó sabia que ia ter um rei, né? Não fala de nenhuma visão que ele teve sobre isso, mas ele diz: olha, vai ter um rei aí na nossa família. E o rei vem da descendência de Judá. E o legislador não vai sair entre os seus pés até que venha Siló.
Quando estabelece a dinastia, o primeiro rei é Saul, que é da casa de Efraim. José, né? A casa de José é Efraim. Mas depois ele é rejeitado e entra Davi, da casa de Jessé, era da casa de Judá. Então o cetro passa para a casa de Judá na segunda geração de reis e não se arreda mais. Da casa de Davi sempre vem depois Salomão, depois Roboão, e depois vão a sequência ali dos reis de Judá. O reino se divide, mas tem ali sempre uma sequência de reis que são da casa de Davi, que é da casa de Judá, não se aparta. Se você vai para a época do cativeiro, são os judeus que estão lá, Daniel da tribo de Judá. Quando eles voltam para o reino, você tem o reino de judeus ali, na casa de Judá, ele está habitando na terra. Então o cetro esteve na casa de Judá, né? Inclusive Herodes ali reina sobre a Judéia, a casa de Judá, né? Apesar de que alguns dizem que ele tinha sangue idomeu ou mestiço. Mas a casa de Judá é que prevalece ali durante todos os séculos seguintes. Um detalhe: quando você está ali no tempo de Cristo, quando Cristo nasce, você tem os judeus na terra de Israel. No ano 7 depois de Cristo, os judeus vão perder o direito de implementar a pena de morte. Por quê? Para estabelecer a lei de Moisés, eu preciso ser capaz de implementar a pena de morte, né? Apedrejar quem for idólatra ou adúltero, coisa assim. Os romanos, quando dominaram Israel, eles deixaram os judeus manterem a sua legislação. Estou dominando, vocês pagam imposto para mim, mas vocês têm a sua lei, o seu tribunal, o seu sinédrio aí, vocês podem apedrejar se tiver algo que apedrejar. Chega um momento que eles falam: vamos pôr ordem na casa aqui, vai ser tudo a nossa lei. Vocês não podem mais exercer a pena capital, está proibido. Só quem pode exercer são os romanos. Os fariseus na época, aqui quem diz é o David Guzik, ele diz que na época os rabinos andavam pelas ruas de Jerusalém dizendo: ai de nós, pois o cetro foi tirado de Judá e Siló não veio. Siló, quem é Siló? Siló é um codinome para o Messias. Quando Jacó fala: o cetro não se arredará da mão de Judá, até que venha Siló. Siló parece que significa aquele que há de vir, o Messias. Então o Messias virá, o ungido do Senhor. Esse é o grande rei. Então até que ele venha, o cetro não sairá da mão de Judá. Só que quando os romanos vêm e tiram o poder de legislação de Israel, da casa de Judá, aí os fariseus entram em pânico. Saiu o cetro da nossa mão e Siló não veio. Isso era no ano 7 depois de Cristo. Ou seja, Siló já tinha vindo. Siló, Jesus, ele já estava vivo. Ele já tinha, a profecia já tinha se cumprido e eles não tinham percebido. Siló, na verdade, Siló, aqui nas palavras de Jacó, é o mesmo que a semente da mulher de Gênesis 3. Como é que Jacó sabe que haverá um Siló? Porque ele conhece a história do seu povo. Em Gênesis 3, versículo 14 e 15, já no Éden, quando Deus vai falar ali com Adão, Eva e a serpente, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente é Satanás. Satanás ferirá Cristo no calcanhar, Cristo esmagará a cabeça de Satanás. Está falando de Siló. Então havia uma profecia de que haveria aquele que haveria de vir. Aquele que há de vir virá. Siló, esse de Gênesis 3, virá. Jacó conhece isso. Como é que ele sabe que ele vem da tribo de Judá? Isso é revelação de Deus.
Então Jacó está dizendo para Judá: da tua tribo vem o Messias. E quando o Messias vem no tempo dos fariseus no Novo Testamento, então ele está cumprindo esta profecia de Siló. Ele já tinha vindo quando os fariseus estavam reclamando ali, chorando perante Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas 1:30, aqui o anjo Gabriel está falando com Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Siló, da casa de Judá. Davi, da casa de Judá. Isso prova que Maria era da casa de Judá. Ele fala Davi, seu pai. Se Davi é pai do Messias, então Maria era da casa de Judá. Maria e José. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Curioso, ele fala que esse filho seu, Maria, ele será filho do Altíssimo e será do trono de Davi, seu pai. Então ele é filho de Davi e é filho de Deus ao mesmo tempo. Ele é descendente de Davi por meio da mulher, e ele é descendente de Deus por meio do Espírito Santo. Esse é o Deus homem. Siló é um Deus homem. Isso Jacó talvez não soubesse na época que ele profetizou, mas está sendo revelado a Maria. Então, Apocalipse 5:5 chama ele de leão da tribo de Judá, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o quê? Judá é leãozinho, né, na profecia. Esse leão que desperta, né? É o símbolo da força de Judá. E a outra coisa que diz a profecia é que o cetro não se arredará da casa de Judá até que venha Siló, e a ele os povos se achegarão. Os povos vão se achegar a Siló. Quando isso acontece? Está acontecendo, né? Os povos estão se achegando ao descendente de Judá. Não adianta fugir. Mas eu não acredito nessas profecias, não acredito que Jesus é filho de Deus, eu não acredito em nada. Não interessa se acredita ou não acredita, que os povos estão se chegando a ele, então a profecia se cumpriu. E a profecia foi escrita antes de Cristo, porque nós temos manuscritos de antes de Cristo sobre a profecia. Então você caiu no cavalo, não tem como fugir. A profecia está registrada, dizia que o descendente da casa de Judá viria e que os povos a ele se achegariam. Não tem como fugir, os povos estão se achegando a Jesus. Isso já é fato. Então a profecia se cumpriu, e a ele os povos já estão se achegando e vão continuar se achegando até ele voltar. Está prometido que ele vai voltar. Apocalipse 22, versículos 12 a 17. Jesus falando com João: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa cidade é a Jerusalém Celestial. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou Siló, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você sabe quem é Siló, você sabe que ele veio, você sabe que ele está voltando. Se você crer, você diga: vem, e você vai beber da água da vida e vai aguardar Siló, o seu retorno, e vai entrar pelas portas da frente na Jerusalém Celestial.
Amém? Então, encerramos.